Fala, jovens, tudo bem com vocês? Professor Isaac Santos aqui. E hoje, para poder falar com vocês sobre a nossa prova de 2026 da Unicamp, tá certo? Vamos comentar aí as questões de filosofia, de sociologia e as questões de história. Vamos fazer um pacotão completo aqui, tá certo? Já peguei aqui, já separei a minha prova. Você pega a sua aí também para poder, então, a gente visualizar. Cadê? Questão de número 7. Questão de número 7, pessoal. Na prova de sociologia da Unicamp, ela falava sobre a questão da desigualdade social e da mobilidade social, né? Era uma questãozinha ali que perguntava para você definir desigualdade e justificar por que a exploração e a monopolização de oportunidades são considerados mecanismos geradores de desigualdades. E a ideia era mostrar que a desigualdade é esse resultado dessas relações sociais né, que vão distribuir recursos e vantagens mais para um grupo do que para o outro. Né? Então é mostrar como isso muitas vezes é um processo que não é natural, que vai ser produzido por uma série de questões sociais, tá certo? E que esse processo vai gerar, essa desigualdade, né? Vai gerar explorações. E essa exploração vai gerar desigualdade. Então é um processo que se retroalimenta, né? Então a desigualdade gera exploração, a exploração gera desigualdade. Tá certo? E isso tudo tem a ver com o processo de monopolização de oportunidades. Então, por exemplo, se você tem um grupo que tem os recursos controlados na sua mão, os recursos sejam eles territoriais, sejam eles recursos naturais, sejam eles recursos financeiros, na hora que esse grupo ele explora esses recursos, ele com certeza consegue fazer com que essa desigualdade se amplie. Quando esse grupo, só ele garante essa monopolização, só ele pode explorar esses recursos, ele com certeza permanece, né, dentro de uma esfera que garanta privilégios para si. Então é dentro disso que a questão queria que você abordasse, beleza? É mostrar como que esse processo de desigualdade ele gera exploração e como essa exploração ela também gera monopolização de oportunidades, ou seja, como que esses três processos estão imbricados, tá certo? Então é isso a primeira, né, etapa da questão, o item A dessa questão 7, beleza? O item B, ele falava para você poder identificar dois efeitos da exploração e dois da monopolização. Da exploração é você falar sobre manutenção da pobreza em gerações, o próprio gráfico trata disso, beleza? E da dificuldade de ascensão educacional e econômica, né? Então, se um grupo ele explora as melhores, né, condições, ele joga o outro grupo para uma situação de pobreza. E essa situação de pobreza ela vai dificultar essa ascensão social. Então, isso está dentro do aspecto de exploração, beleza? Dentro dos efeitos da monopolização de oportunidades, você tem aí o baixo acesso a ensino superior, né? Porque as oportunidades escolares, por exemplo, são dadas mais para um grupo do que para outros. Então, um grupo fica de fora, né, desse acesso à educação superior. Você tem a mobilidade social que, por conta disso, também vai ser afetada. Ora, se eu não consigo chegar a fazer uma educação superior, se eu não consigo chegar a fazer uma faculdade, eu tenho muito mais dificuldade de poder modificar minha condição de vida. Então é disso que a questão abordava, beleza? Na questão 7, sobre sociologia. Tá bom, então? Então esse é o nosso primeiro fator a ser debatido. A questão de filosofia, né, era uma questãozinha que falava com vocês sobre, ela trazia alguns textos, né, era uma imagem e 2 textos, né, sobre essa questão do capitalismo canibal, ou seja, do capitalismo que se alimenta dele mesmo, tá certo? E aí, o item A, ele falava o seguinte: explique por que Nancy Fraser escolhe o Ouroboros para representar o capitalismo. Na sua resposta, relaciona a imagem, o título Capitalismo Canibal e o trecho que aponta para a autodestruição do sistema. Então, pessoal, ó, a imagem é uma serpente, né, a serpente de Ouroboros se alimentando do próprio rabo, beleza? Ou seja, uma serpente que se canibaliza, ela se alimenta dela mesma, certo? Então, por isso, a referência à ideia de um capitalismo canibal, beleza? Porque se o capitalismo ele depende de uma destruição dele mesmo, como assim, Isaac, uma destruição dele mesmo? Ora, o capitalismo ele precisa muito para poder se estruturar de trabalhadores produzindo, de gente para produzir o capital, para que um grupo vença e que um grupo ganhe com isso. Ok, mas se eu exploro de forma extremamente né, desumana esse grupo, que é o que me constitui, isso é canibal, beleza?
Então você tem, nesse sentido aí, um canibalismo da imagem. Então, ó, quem me faz ser o que eu sou são os trabalhadores. E se eu exploro até a última gota de suor aqueles que me fazem ser quem eu sou, é uma serpente se alimentando dela mesma, tá certo? Então, por isso, tá bom, que o capitalismo ele expõe essa ideia de ser autodestrutivo. Então, é disso que a questão estava falando, tá certo? No item B, ele estava perguntando o seguinte, segundo Nancy Fraser, em que consiste a contradição do capitalismo e por que a autora afirma que o sistema é antidemocrático, né? Evidencia essas duas teses, como é que elas estão conectadas. Então é o seguinte, bom, o capitalismo ele é uma contradição porque ele existe a partir da exploração daqueles que o constituem. Então essa é a primeira parte. Por que ele seria um sistema antidemocrático? Porque para o capitalismo existir, ele precisa de instituições fortes, ele precisa ter justiça, Estado, ele precisa ter lei, ele precisa ter uma série de coisas, certo? Só que na hora que ele explora esses trabalhadores, na hora que ele explora essas pessoas até a sua última gota de suor, ele cria um processo de desigualdade social tão forte que muitas vezes estes grupos eles subvertem a ordem que o capitalismo deseja. Enquanto isso, os próprios grupos que estão explorando e ganhando dinheiro, eles passam a corromper as próprias instituições para poder ganhar mais dinheiro, para poder ganhar mais poder, e isso faz com que eles mesmos destruam o sistema que eles querem ganhar. Né? Então, assim, o capitalismo ele é antidemocrático na medida em que, veja, se você tem uma empresa gigantesca e essa empresa ela precisa explorar, por exemplo, o meio ambiente, para poder continuar rica e poderosa, essa empresa é tão poderosa que ela consegue corromper a política de maneira a favorecer com que as legislações ambientais sejam relativizadas para poder protegê-la. Então ela mesma vai destruindo o sistema que ela, né, precisaria, né, se abraçar. Então é dentro dessa perspectiva que a Nancy Fraser está tratando. Então, um capitalismo que ele é contraditório porque ele se alimenta daquilo que o que constitui, né? E ao mesmo tempo, um capitalismo que é antidemocrático porque muitas vezes, para ele poder lucrar, ele vai subverter ordens que são propriamente estruturais dele mesmo. Então é isso que fala, né, a nossa questão 8, que é uma questão de filosofia, tá certo? Aí, ó, meus amores, entramos então na nossa parte de história, tá? E aí na parte de história a gente tem o seguinte... uma questão falando ali sobre o açúcar, né? E pedindo para a gente poder falar, né? Para poder apontar um uso dado ao açúcar, né? No sentido social e um uso dado no sentido, né, social no contexto contemporâneo, ou seja, como o açúcar era utilizado na época, né, da colonização brasileira e como ele é utilizado hoje em dia. E aí era você mostrar que naquela época da colonização, o açúcar era um símbolo de status e poder. Então, se você era um produtor de açúcar, isso te dava um status, te dava um poder. Você era alguém que consumia um açúcar refinado, isso também te dava um status e poder. Hoje o sentido dele é um uso mais casual, é um uso mais, não casual, né, mas é um uso mais diário, é um uso mais contemporâneo da nossa, né, alimentação básica, tá certo? Se torna um produto popular, barato, né, associado ao consumo de massa. Então é nesse sentido, beleza? O item B pedia para a gente poder falar sobre o desenvolvimento do capitalismo no norte da Europa, na época moderna, explicando dois fatores econômicos que mostram como o açúcar esteve relacionado a esse processo. Duas coisas essenciais, né? A produção do açúcar ela vai gerar tanta riqueza que isso vai gerar infraestrutura para os países do norte, em especial a Holanda, beleza? E a segunda coisa é que o próprio processo de escravidão ele também vai gerar uma quantidade de lucros tão gigantesca que isso vai modificar a dinâmica socioeconômica do planeta. Então, esses dois fatores são muito relevantes para você poder colocar ali como resposta, tá certo? Então, essa foi a nossa questão de número 9, uma questão de história. A questão de número 10 falava sobre cultura africana, né? O item A ele pedia para você descrever a imagem, destacando 4 elementos ligados às práticas de cultura africana, né? E aí você pegava a imagem ali e você mostrava que ela apresentava um grupo de mulheres negras em uma celebração de festa de reis, né? Durante a coroação de uma rainha negra. Aí há elementos na imagem que são da música negra, tem instrumento de percussão, que é muito forte isso, tem uma ideia de dança ritualística ali, beleza? Você tem as vestes estampadas e coloridas que também remetem à cultura africana, né? Você tem os adereços usados pelas mulheres, como plumas, turbantes, faixas, né? Tudo isso foi esteticamente elaborado pelos negros no Brasil e com essa influência africana, né?
e aí, enfim, você pode então colocar isso como, né, fatores essenciais para a gente poder entender essa caracterização. Beleza? O item B estava pedindo para você citar e explicar duas evidências da diversidade do status social dentro da população negra na colônia. E aí você, né, em nosso comentário a gente fez questão de frisar que a diversidade social ela pode ser analisada por vários elementos da imagem, né, como a rainha, as vestes maiores, pomposas, de coroa e cetro, né, evidenciando a superioridade de status e prestígio, né, relacionando diretamente ao cortejo e as mulheres que acompanhavam segurando o vestido e protegendo o sol, né, protegendo do sol, né. As vestimentas brancas, né, comuns, muitas vezes podiam variar o material de qualidade a depender do trabalho escravizado utilizado nesse tipo de roupa, tá certo? E assim, na imagem, você percebe que existe uma parte que vive descalço, né? Então, assim, você percebe que ao estar descalço, isso é um símbolo de escravidão, beleza? Então você tem essa dicotomia visualizada ali na imagem, é disso então que o item B estava querendo que você tratasse. Ok? E aí a gente entra na questão de número 11, a questão de número 11, que era uma questãozinha ali sobre o segundo reinado, né? E aí falava ali sobre essa ideia de italianidade que estava se formando no Brasil e pedia para você citar dois argumentos usados na reportagem para sustentar essa tese mencionada. No nosso comentário a gente fez questão de ressaltar o seguinte, né? A análise do texto revela um fenômeno histórico interessante, né? A identidade nacional nem sempre nasce dentro das fronteiras do Estado. Essa ideia de que essa italianidade ela vai se formando fora da Itália também, beleza? Então isso era um ponto importante, tá certo? Você tem ali o fato de que no Brasil, né, você tem, no caso muito mais na península, né, na península itálica, você tem ali durante aquele período uma guerra, uma formação que vai ser gerada a partir de um conflito, e isso é muito importante para poder entender como se dão as construções de identidades nacionais do século XIX, beleza? E aí, dois fatores que a gente pode mencionar é que a convivência nas fazendas com outros imigrantes e com os ex-escravizados contribuiu para uma criação de uma identidade compartilhada, né? Então, essa vivência dos italianos aqui no Brasil, ela vai fazer com que essa construção de identidade ela seja, né, modificada, né? E a própria reportagem faz questão de estabelecer isso. E o texto ele vai evidenciar como identidades nacionais elas podem ser construídas, aceleradas ou transformadas pela experiência migratória e pela forma como os grupos são nomeados e integrados na sociedade de destino, né? Então, como essas experiências extra metrópole, elas impactam, né? Então, é disso que o texto estava tratando, tá certo? O item B está falando que era para você poder pensar a unificação italiana, identificando ali duas modificações para a sua execução e duas resistências a esse processo. Bom, a gente fez questão de mencionar no nosso comentário que essa unificação italiana, ela revela que esse processo foi movido por um interesse tanto econômico quanto político, né? O Reino de Piemonte Sardenha, que é quem vai liderar o processo de unificação italiana, né, porque ele é mais desenvolvido industrialmente, ele buscava ampliar seus mercados e fortalecer sua influência, né, o que só seria possível com a unificação, né, dos diversos territórios fragmentados. Então esse era o principal interesse. A oposição ao Estado, do Estado pontífice, né, ou seja, a oposição da Igreja Católica a essa unificação é uma resistência, né, o Papa não queria que houvesse essa unificação. Os conflitos militares e as rivalidades regionais também vão ser fatores que são de contrariedade a essa unificação, então isso já te dava aí elementos para você poder responder com clareza, né, esse item B da nossa 11ª questão. Sobre a questão 12, a 12ª, tá? A 12ª, ela pedia ali para você, no item A, né, considerar o contexto da Guerra Fria e citar e explicar dois aspectos da postura dos Estados Unidos em relação à importação de tório do Brasil, né, no início dos anos 50, beleza? E aí o nosso comentário foi muito no sentido de dizer o seguinte: no primeiro aspecto, né, o texto afirma que os Estados Unidos e o Reino Unido passaram a taxar o metal em 33%, inviabilizando o negócio. Isso demonstra uma tentativa de desestímulo econômico à importação do tório brasileiro, né, ou seja, uma prática imperialista, certo? O objetivo era dificultar as transações comerciais lucrativas para o Brasil,
provavelmente para controlar o fluxo material estratégico e garantir que ele não caísse nas mãos de potências rivais ou para forçar um acordo de venda preferencial. Então a ideia era fazer com que o Brasil só conseguisse vender para os Estados Unidos ou para o bloco dos Estados Unidos ali, né, em detrimento ao bloco da União Soviética. O segundo aspecto é que o próprio texto relata que os Estados Unidos tinham tecnologia e o conhecimento atômico, e que devido a essa tensão política, a relação com o Brasil gerou uma tensão política entre os países. Isso gera uma postura de domínio tecnológico e pressão dos Estados Unidos, né? Então o próprio Estados Unidos da América, ele faz isso como uma ideia de poder garantir ali as suas prerrogativas na América Latina. O item B, ele fala ali o seguinte, ó, quais eram os papéis do Estado no ideário getulista, né? Utilize 2 exemplos do texto para fundamentar sua resposta. Então, o papel número 1 era a proteção da riqueza nacional e da soberania. Então, isso era um fator importante. O papel número 2, estímulo e fomento ao desenvolvimento. Beleza? Então, esses 2 fatores do Getúlio Vargas. No texto, a gente tem o seguinte: o Getúlio Vargas, ao perceber o risco da exploração predatória, passou para a mão do Estado com a Lei Radiativa Nacional de Pesquisas, né, e a exploração dos principais minérios atômicos. O Vargas tinha uma preocupação nacionalista muito forte, muito evidente naquele período, por isso que ele faz questão de intervir nesse processo para que o Brasil também se protegesse, né? No caso, o Estado ele vai assumir um papel de agente regulador, porque ele sabe que se ele não o fizer, boa parte das empresas brasileiras eram extremamente entreguistas e isso não aconteceria por parte da iniciativa privada, então esse é o papel número 1. Em relação ao estímulo e fomento, né, que era um papel que o Estado também vai tomar para si durante a era Vargas, a gente tem o seguinte: o próprio texto ele aponta que a lei de 1951, criada pelo governo Vargas, proibia essa exportação de tório, né, a não ser com a autorização do próprio governo. Então isso o próprio texto deixa evidente para a gente, né? E aí o que acontece é que o Estado está aí, né, sendo o articulador desse desenvolvimento futuro do Brasil, né? Porque ele está, obviamente, né, buscando essas reservas de tório até como uma forma de barganha durante aquele contexto. Então por isso, né, finalizaria o item B dessa forma. Aí, pessoal, nós temos a nossa 13ª questão. E aí, deixa eu só pegar aqui a 13ª questão, cadê? 13ª questão. Nós temos o seguinte, ó. Ela é sobre a questão do Ailton Krenak, né? O item A pergunta o seguinte: como Krenak apresenta a questão da demarcação territorial e da cidadania indígena no processo constituinte? Gente, o Krenak ele vai perceber uma coisa: só vai ter democracia se tiver território demarcado para os povos indígenas. Se não tiver território demarcado para os indígenas, não existe democracia na visão do Krenak. Então isso é essencial para você entender o item A. O B explica o que foi a Assembleia Nacional Constituinte, ressaltando a função e o seu contexto histórico. Ora, a gente está após ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte está criando uma Constituição que seja o oposto da Constituição que foi em 67. A ideia da Constituição de 88 era ser completamente contrária, inclusive reconhecendo direito para povos negros, indígenas, né, equidade de gênero com as mulheres, enfim. Então era basicamente isso, né, uma prova linda. A prova da Unicamp é maravilhosa para você poder aprofundar em diversos aspectos, porque ela é uma prova densa e ela é uma prova que cobra que você conheça sobre o assunto, que você estude sobre o assunto. Então isso é super interessante, beleza? Não é uma prova só de interpretação de texto, ela quer que você estude mesmo. Então isso é massa demais. Então parabenizar aqui mais uma vez a Conveste, né, que é quem organiza a prova da Unicamp, e dizer para vocês que vocês se garantiram porque vocês foram preparados pela melhor escola do Brasil. Tá bom, meus amores? Muito obrigado pela atenção de vocês. Beijos, abraços e aperte de mão. Tchau, tchau.